Unidade 2, Fontes de Energia e Problemas Ambientais. Aula 5.2, Conteúdos: Mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa, chuva ácida e destruição da camada de ozônio. Habilidade: relacionar as ações antrópicas com os elementos poluidores da atmosfera, da água e dos solos. E aí, meu povo, boa noite para vocês, boa noite, professores presenciais, nossos colegas de trabalho, boa noite aí todos os alunos da EJA, primeira fase. Vamos continuar nossas aulas de hoje, já tivemos aí o primeiro momento com a professora Ludmila, certo? Agora a gente vai continuar os nossos assuntos aí sobre a unidade 2. Essa unidade 2, pessoal, ela é bem curtinha, hein? Temos só a aula de hoje, a aula de amanhã e já teremos a nossa avaliação. Então vamos aí trabalhar, vamos pegar as informações que a gente puder para poder nos preparar para a nossa próxima avaliação, ok? Então, agora é a hora. A gente vai continuar os assuntos dessa unidade 2, que fala sobre a questão ambiental, sobre o uso, né, da natureza pela sociedade. A gente sabe que a geografia estuda esses assuntos, esses temas, e que é importante da gente conhecer também. A gente é só uma parte da humanidade aí, do planeta Terra, mas a gente também tem uma importância muito grande, tem uma necessidade muito grande de entender o que está acontecendo aí, que consequências acontecem na nossa vida a partir de coisas que às vezes a gente nem percebe, né? A gente já viu na primeira aula, como a gente vai revisar agora com a professora Ludmila, né? Vocês viram com ela as fontes de energia, não é? Vocês verificaram aí as diferentes recursos da natureza que são utilizados para a geração de energia elétrica nas cidades. As pessoas precisam da energia elétrica. Nós, nesse exato momento, precisamos de energia elétrica para fazer tudo aqui funcionar, né? Vocês também aí na sala de vocês, onde vocês estiverem, estão necessitando desse recurso para poder movimentar o equipamento aí, para ele poder funcionar e vocês terem acesso à aula nesse exato momento. Então vocês verificaram que existem várias fontes de energia, né? Nas cidades elas são muito utilizadas, dependendo do país, dependendo do estado, da cidade, tem uma matriz energética específica, né? Tem uma característica de uso de fonte de energia específica. A gente estudou na aula de hoje, na aula com a professora Ludmila, sobre as fontes não renováveis. Vocês verificaram aí que são as fontes que não se renovam, são as fontes que têm aquele uso contínuo que pode levar ao fim daquela reserva, como é o caso do petróleo, que vocês viram, do gás natural, né, do urânio, né, da energia radioativa também, todos esses recursos, o carvão, né, carvão mineral, todos esses recursos, eles demoraram muitos anos, milhares, milhões de anos para serem formados pela própria natureza. E é só que o gasto, o uso desses recursos pelos seres humanos acaba sendo, né, o tempo em todo intenso. Está todo mundo queimando petróleo para queimar gasolina, para fazer gerador funcionar, para fazer tudo funcionar, né? Tá todo mundo usando gás natural para fazer comida nas cidades aí, né, para poder botar no fogão. Então é um recurso que é interessante, que é importante para a sociedade em geral. Mas a busca é em transformar isso, não depender tanto das fontes não renováveis. No mundo todo está tendo essa busca para poder trocar pelas chamadas fontes renováveis, como a gente viu na nossa revisão também com relação a isso, né? Nós vimos aí que a ideia é trocar o uso do petróleo, trocar o uso do carvão por outras fontes que não vão ter problema de se desgastar, porque vão estar disponíveis aí muito tempo, né? É a energia do sol, como vocês viram, é a energia dos ventos, né? Que a gente viu que é a energia eólica, a força das águas também tem essa possibilidade de gerar energia, foi mencionado aí sobre a hidrelétrica, como é o caso aqui da hidrelétrica daqui da região norte, né, do estado do Amazonas, hidrelétrica de Balbina, lá na Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo, e esses recursos, essas fontes de energia renováveis, a tendência é que elas sejam cada vez mais utilizadas, para que ninguém gere prejuízos aí com relação ao uso intenso do petróleo, do gás e das fontes não renováveis. É exatamente sobre isso que a gente vai continuar na aula de hoje. A gente vai falar nesse momento da aula sobre poluição, né? Como é que está acontecendo a poluição nas cidades e o petróleo, a queima de petróleo, do gás, do carvão, isso também tem uma responsabilidade muito grande nisso dentro das grandes cidades. Por isso,
Agora, nós vamos para o nosso desafio do dia no começo da aula de hoje. Pessoal, observem as imagens abaixo. Nós temos duas imagens. A imagem da esquerda é uma zona rural no município do Careiro da Várzea. E na imagem da direita tem a favela Icaraíba aqui em Manaus, né? E elas são paisagens diferentes. Já estudamos paisagem na unidade 1. E aí, quais ações de poluição são possíveis de observar nas duas paisagens? E quais soluções você sugere para a resolução desses problemas? O que pode ser feito aí? Será que nas duas imagens tem essa possibilidade aí de poluição? Vou deixar vocês aí refletindo sobre essas imagens, organizando aí direitinho, e daqui a pouco a gente inicia a aula. Até lá! Muito bem, vamos iniciar a aula de hoje. Eu não estou aparecendo ainda, né? Porque eu quero que vocês olhem aí essa paisagem, né? Estou aqui já, gente, tá bom? Olha só, que bacana, né? Essa paisagem aí, tem uma cidade toda bem construída, né? Tem alguns carros passando aí também nessas áreas, né? E tem ali alguma paisagem toda bem formada de uma cidade, no caso aí de uma grande cidade, né? De uma grande capital, que tem ali toda uma organização, né? Foram construídos esses prédios, foram construídos, né, esses carros que estão aí passando agora na rua, e tem, né, toda uma característica básica de uma cidade. Mas aí a gente vai falar na aula de hoje que exatamente esses elementos aí, as construções, o desmatamento que aconteceu para poder construir aqui essa cidade, está muito relacionado com alguns problemas que a humanidade em geral está correndo atrás para tentar resolver, que é a questão da poluição atmosférica, da poluição nas águas, no solo, que é uma coisa que está prejudicando as reservas naturais aí, né, os elementos naturais das paisagens do mundo todo. Isso acaba gerando um prejuízo para a população mesmo sem a gente não ter total responsabilidade nisso. A formação das grandes cidades que a gente vai estudar hoje, o foco da aula de hoje é tentar entender de que forma, né, as cidades aí, elas acabam dificultando aí essa questão da qualidade do ar, principalmente, né, para as pessoas que moram em cidades como essa. Em momentos aí, por exemplo, pode lotar de carro aí nessa rua aí, e aí cada carro desse é gasolina que está queimando, né? Cada prédio desses aqui foi máquina que construiu, que desmatou a floresta que tinha aqui nessas áreas, sobrou só, né, algumas árvores aí para deixar mais bonito, né, para contar história. Mas no geral, gente, é uma preocupação de todo mundo com relação, principalmente dos ambientalistas e de alguns governos, é uma preocupação aí com a questão da poluição, né? É um dos temas que já é algumas décadas bastante discutido, porque as pessoas já tentaram aí pensar, né, observar o que está acontecendo. Tem algum problema aí que tem que ser resolvido com relação à poluição. Então a aula de hoje é sobre como a poluição acontece, quais as consequências que ela gera para as pessoas que moram numa cidade como essa. Para mim também, que no caso estou aqui dentro. Vamos começar então com essa primeira tela aí na tela de vocês, que é exatamente o que seria uma poluição atmosférica e como que ela acontece, de que forma. A gente vai observar agora aí nessa primeira tela da aula de hoje, que a poluição em geral, ela funciona dessa forma que a gente está vendo aí nessa imagem em movimento, né, nesse vídeo. Você tem uma fonte, né, de poluição que está mandando gases tóxicos, está mandando partículas sólidas, e tudo isso aí que a gente está vendo está indo para a atmosfera, está indo aí para ir para o ar. Isso aí que a gente está vendo é só uma chaminé, mas imagina 500 empresas, 500 fábricas, como acontece em vários países, inclusive no Brasil. Imagina 500 fábricas ao mesmo tempo fazendo isso, mandando aí esses gases aí dessas chaminés das fábricas para a atmosfera. E geralmente são gases o quê? Tóxicos, né? Gases que geram prejuízos à população. E esse é o grande problema da chamada poluição. O ar que a gente respira, talvez nem tanto aí o pessoal do interior, né, dos estados, mas o pessoal das cidades tem um prejuízo nesse sentido. Então observem aí. As poluições, pessoal, elas podem ser provocadas aí por umas fontes que a gente pode chamar aí de fonte estacionária, né, que é o caso das fábricas, como está aparecendo aí, as usinas de maneira geral, né, que acabam poluindo o ar a partir da queima desses gases aí, aqueles gases que a gente viu na primeira aula, né? As fontes também podem ser móveis, é aquele carro que queima a gasolina o tempo todo, né?
caminhão que está na estrada o tempo todo aí. E também podem ser poluições esporádicas, né? Os incêndios, a pessoa abre ali um terreno, queima tudo para poder plantar, por exemplo, ou para construir alguma casa, e isso também acaba sendo um tipo de poluição atmosférica. As fontes, né, de poluição de determinado lugar numa cidade podem ser de vários lugares. É uma fábrica, é um processo ali de abertura de clareiras, né, numa floresta para poder construir alguma coisa. É aquele carro que o pessoal está usando na cidade para poder circular de um lugar para outro. Isso aí, se a gente perceber, vai se acumulando. Porque nas cidades grandes é muito carro, né, muita casa, é muita fábrica. E tudo isso ao mesmo tempo. Então isso acaba se acumulando e acaba o quê? Diminuindo a qualidade do ar que essas pessoas respiram em grandes cidades aí, né? Acaba gerando prejuízos para as pessoas que vivem aí nessas áreas. A gente vai continuar a aula de hoje vendo que até mesmo algumas coisas que acontecem na natureza, alguns fenômenos que são naturais, como é o caso aí do efeito estufa, né? Como é o caso aí da inversão térmica, que são coisas que acontecem naturalmente, só que acabam sendo prejudicadas pelo dia a dia, né, das grandes cidades. A gente sabe que quem mora numa cidade grande, uma grande capital, né, todo mundo tem interesse muito grande de morar nas cidades, a maioria das pessoas, né, para ter oportunidade de emprego, salário, qualidade de vida em geral, né? Mas ao mesmo tempo isso acaba gerando problemas como esse. Quanto mais pessoas numa cidade grande, quanto mais urbanizada tiver aquela cidade, ela acaba sofrendo esse processo aí de poluição, né? Infelizmente, é uma consequência desse crescimento todo, desse interesse todo que as pessoas têm. A gente vai ver então ao longo dessa aula como, né, que acontece, né, esses processos aí de poluição, tanto no ar quanto também nas águas aí, dos igarapés em geral. A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Vamos começar então vendo alguns fenômenos naturais, né, que era para acontecer naturalmente, mas aí que o ser humano, né, tá dando uma turbinada e gerando alguns problemas. O primeiro deles, o mais conhecido, é o chamado efeito estufa. A gente vai ver aí nessa tela que, gente, o efeito estufa, na verdade, ele é um elemento muito importante, ele é um fenômeno muito importante para a humanidade de maneira geral. É exatamente essa camada em azul claro que a gente está vendo aí ao redor do planeta que ela permite com que o nosso planeta fique na temperatura ideal para permitir a vida. Então isso acaba sendo muito importante, né, para a humanidade e para outros seres vivos aí de maneira geral. Aqui no nosso sistema solar, os outros planetas ainda não têm essa possibilidade, né, de ter a vida. Por quê? O nosso planeta ele está numa distância ali em relação ao Sol que permite, né, com que a temperatura fique o quê? Mais agradável, que permita com que a vida aconteça nessas áreas. Então, o processo de efeito estufa, ele faz o quê? A energia do Sol vem aqui, o calor do Sol todo santo dia bate aqui, e aí a ideia, o normal, é que ele bata na superfície terrestre, aqueça todo mundo aqui, né, as plantas, as árvores, as pessoas, e esse calor ele volte, né, fique só uma parte do calor do Sol aqui no nosso planeta. O que está acontecendo hoje em dia? É que muitos pesquisadores, cientistas, ambientalistas estão observando e denunciando isso. Exatamente a situação que acontece aqui, né? Você tem ali o raio solar vindo para cá, para essa direção, só que por conta da poluição, por conta dos gases tóxicos, isso acaba gerando o quê? Um bloqueio do calor do Sol, que ao invés dele ir embora, ele fica aqui numa quantidade muito maior. Era para ele ficar, o calor do Sol, uma quantidade menor, mas por conta da poluição, é como se estivesse formando aqui uma barreira para esse calor do Sol não ir embora. Então isso acaba gerando prejuízos aí para várias cidades que acabam observando um crescimento, né? Tem muitas pessoas preocupadas aí com a questão do chamado efeito estufa potencializado, esse que aparece aqui, para uma coisa que é natural, né? O nosso planeta naturalmente possui esse sistema do efeito estufa. Mas aí, por conta da queima de combustível, carro, construções, né, o crescimento das cidades naturalmente, acaba acontecendo isso aí, né? Vamos ver apenas a tela agora, que vocês estão observando aí que existem duas situações diferentes nessas imagens. É o chamado efeito estufa potencializado. E eu vou agora, pessoal, mostrar para vocês exatamente isso aqui.
Eu, do nada, né, me transformei aqui, me transmutei para essa área aqui, né, para a gente falar exatamente sobre o efeito estufa. Olha aqui, né, estou bem aqui agora em cima do prédio, para a gente falar o seguinte: as cidades, elas crescem, pessoal, todas as pessoas acabam se interessando, né, pelas áreas mais urbanizadas, as pessoas querem morar nessas áreas por causa do emprego, por causa da qualidade de vida e tudo mais dentro dessas áreas. Mas isso também acaba gerando um problema do ponto de vista aí da poluição, porque a tendência é ter cada vez mais carros, cada vez mais fábricas, aquilo que a gente falou agora há pouco, que a gente mostrou agora há pouco, e a gente está vendo exatamente esse processo aqui acontecendo. A energia do Sol, como a gente vai ver daqui a pouco essa animação aí reiniciar, né? O raio do Sol, o calor solar, ele aquece o planeta, o processo natural, né? Só que com os gases tóxicos, né, com a poluição, com a queima de combustíveis, como a gente viu aí, acaba acontecendo uma situação muito complicada, que o calor do Sol, que a porção do calor do Sol que era para ir embora, não vai, acaba ficando na superfície, aquecendo, né, essas áreas mais poluídas e gerando uma série de preocupações aí com relação às cidades, com relação à qualidade de vida das pessoas que moram nessas áreas, que tem que observar um ar que vai prejudicar a respiração delas. Esse é um efeito que todo mundo que mora em cidades grandes, né, acabam percebendo. Essa relação aqui de que, olha, o ar aqui não está igual ao que eu sinto lá no interior, por exemplo. Né? Aqui eu já sinto, com a presença de muitas árvores, a presença aí de elementos naturais, aí, mas aqui não, né? Aqui a gente observa uma realidade diferente. Essa que é a grande preocupação do que a gente chama de efeito estufa potencializado. Né? Quando a gente tem aí esse problema que está relacionado com o dia a dia das pessoas, né? É um ponto positivo, né? O fato de você ter uma cidade cada vez mais urbanizada, com mais serviços, né? Com mais possibilidades para as pessoas. Esse é o lado positivo. Mas também tem o lado negativo da situação, né? Quando você tem aqui esse processo aí de aquecimento, né, maior do que o normal nas áreas de grandes cidades, né, principalmente quando acaba tendo esse problema do efeito estufa, que a gente chama de efeito estufa potencializado, né, turbinado, esse superaquecimento. As pessoas falam também aquecimento global e acaba sendo um problema para a população de maneira geral que vive nessas áreas. A gente vai continuar a aula de hoje, continuando a falar aqui, né, sobre essa situação da poluição atmosférica, agora falando sobre outro fenômeno natural que é importante e que também é causado ali por conta da poluição, que é a chamada inversão térmica. Deixa eu sair daqui, senão, né, a polícia já vai me tirar daqui desse prédio, né? Então a gente já vai continuar a aula de hoje falando aí sobre a chamada inversão térmica, que, assim como o efeito estufa, também é um processo que é natural, né? Também é uma situação nas cidades que geram aí um benefício, por quê? Para a circulação de ar na atmosfera, circulação de ar nas cidades, nas áreas aqui da superfície terrestre. Como é que funciona isso? A inversão térmica, gente, ela é uma inversão das camadas atmosféricas mais quentes e mais frias. A gente sabe que tem massas de ar aí que são mais quentes, né? Durante o inverno, a temperatura sempre fica um pouco mais fria, né? Principalmente na maioria dos países aí. Só que o que acontece? Durante a manhã, né, bem no início da manhã, de madrugada, final da madrugada, quando está amanhecendo ali, o que acontece? Como está de noite, né, então esse ar aí durante o início da manhã ainda está mais frio. A gente sente isso mais ou menos por aqui também, né? Mas nas áreas ali mais afastadas da linha do Equador, já estudamos isso na unidade 1, acaba sendo muito mais evidente. De manhã é bem mais frio, porque o ar está bem mais esfriado, né, por conta da noite inteira que ficou sem energia do sol. Então o que vai acontecendo? Na medida que as horas vão passando, o calor do sol vai o quê? Reaquecendo. Então esse ar frio que está aí embaixo, ele vai subindo, ele vai esquentando e vai embora. Vai lá, né? Vai esfriando e vai embora. A tendência é que a energia do sol vá aquecendo aí essas áreas de baixo para elas poderem, né, chegar a uma temperatura adequada. Mas né, em áreas muito poluídas, em área que tem muito carro, muita cidade, muita urbanização, né, muitas fábricas, isso acaba gerando um problema. Por quê? Porque como é uma área muito poluída, né,
E durante a manhã, aquele vapor, né, aquele frio fica todo acumulado desse jeito que a gente está vendo aí. Então, além de ser de manhã cedo, fica um aspecto como esse aí que a gente está vendo. O ar frio, que naturalmente era para sair daí, era para ir subindo, era para ir embora, e toda a poluição que estava aí também era para ir embora lá para cima, né, para não ficar na superfície, e isso acaba não acontecendo, é como se tivesse outro bloqueio aí. Durante a manhã, a energia do Sol ainda não é forte o suficiente para, né, fazer com que essa superfície aí se aqueça de novo e vá lá para cima, né, e leve os poluentes junto. O problema é que em áreas muito urbanizadas não acontece e ocorre esse problema relacionado à inversão térmica, que é um processo natural, como a gente falou, mas que em áreas muito poluídas, de cidade grande e tudo mais, esse ar não sobe e fica, né, aqui embaixo, né, com o ar poluído mesmo. É aquela neblina, né, como se tivesse tudo, como se não desse para ver nada aqui para frente. Aqui na Amazônia a gente costuma ver assim, às vezes de manhã cedo, né? Mas tem áreas que é praticamente o tempo todo, né? Durante as manhãs é aquela neblina impossível de olhar para frente. Fica aí um problema muito grande, né, com relação a isso. Aqui no estado, geralmente é quando tem muita queimada, né, período de queimada. Quando é de manhã, a gente fica observando ali aquela coisa que está impossível de olhar para frente. Então esse é um problema da chamada inversão térmica. O ar acaba não dispersando esses poluentes aí. Na próxima tela a gente vai ver esse gráfico aí que mostra exatamente as diferenças da inversão térmica em dois períodos. Um período aí que é o normal, né, e o que é ali num período ali de inversão térmica com a poluição. A gente observa aí que durante a manhã, né, esse ar frio, a tendência dele é o quê? É subir, ir embora, ir para cima. Na medida aí que que o sol vai batendo aqui na superfície, essa parte aqui toda vai ficando cada vez mais quente e vai o quê? Fazendo com que os poluentes que estavam aqui embaixo, de madrugada, de noite, acabam subindo para essas áreas. Numa área muito poluída, esse ar não consegue sair daqui, ó, e todos os gases, os poluentes, ficam aqui também nessas áreas, né? Seja com fábrica, seja com queimada, e aí fica aquele nevoeiro nessas áreas aqui, fica uma neblina aqui que não dá para ver nada, e fica isso que é o problema relacionado aí à chamada inversão térmica, que é um processo natural, como a gente falou, é esse fluxo que está aparecendo aí na imagem da esquerda, né, e mais que em áreas muito poluídas, isso acaba prejudicando as pessoas que moram nessas áreas aí, que tem que conviver com os poluentes que não conseguiram se dissipar na cidade, né, e também com essa questão ali da temperatura demorar para aquecer. Isso vai aquecendo com o passar do tempo, né, vai dando 10 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, aí a energia do sol consegue esquentar aqui a superfície e fazer com que o ar, né, se movimente, né? O propósito da inversão térmica é exatamente dar essa renovada todo dia nas camadas de ar aí, processo natural, né? À medida que o planeta vai girando, acontece essa dinâmica aí na temperatura dos lugares. Em lugares de grandes cidades, muito poluídos, a situação, infelizmente, é outra. A gente vai continuar agora vendo, né, outros problemas aí relacionados ao dia a dia das pessoas, e que acabam prejudicando também a população de maneira geral, o ambiente de maneira geral. Um deles é a redução da camada de ozônio. O nosso planeta, gente, ele é tão perfeito para a gente poder viver que ele tem uma camada que serve aí como um protetor solar para a gente, que é a camada de ozônio. Os raios solares, eles são violentos para os seres humanos. E aí a nossa atmosfera, ela tem toda essa organização para poder fazer com que a energia que chega aqui para a gente, ela chega numa força bem menor, mesmo para a gente que está aqui perto da linha do Equador. Mas o que estava acontecendo há algumas décadas? As pessoas estavam usando alguns gases que entravam em contato com a camada de ozônio, como é o caso aí do gás clorofluorcarbono, vocês vão estudar sobre ele lá em química, né, que é o CFC, e esse material acabava reagindo com o ozônio, transformando o ozônio em outro composto químico, né, e abrindo aí esse buraco, permitindo com que mais e mais energia solar, raio ultravioleta, acabe prejudicando a nossa pele. Quem fica muito exposto à energia solar acaba também se prejudicando com isso, acaba gerando câncer de pele, acaba gerando prejuízos. E a camada de ozônio tem esse papel aí de proteger.
Então, o que aconteceu ao longo dos anos? As pessoas perceberam, os governos perceberam, as empresas perceberam e acabaram alterando os gases, né, para que os ar-condicionados, as geladeiras, né, os equipamentos que utilizavam esse gás trocassem por outros. E isso acaba também tentando, né, reverter essa situação, para não prejudicar as pessoas que estão nas cidades. Então, hoje em dia, estão acompanhando o buraco na camada de ozônio, que fica concentrado lá na Antártida, né, e isso acaba tendo aí uma certa evolução nesse sentido, porque mudaram, né? É um exemplo aí de mudanças que a sociedade foi fazendo para, né, diminuir aí esse problema. Que nem vocês viram lá com a professora Ludmila, né? Trocar fontes não renováveis por fontes renováveis. É uma tentativa aí que a humanidade está tentando caminhar para resolver. Outro problema das grandes cidades com relação ao ar são as chamadas ilhas de calor, vamos ver aí nessa tela, né, que é exatamente a elevação das temperaturas médias em áreas que são muito urbanizadas, nas grandes cidades. Uma área como essas aí que vocês estão vendo nas telas, ela tem pouquíssimos elementos naturais. Tem algumas árvores ali, mas a gente está falando de algumas árvores para uma cidade inteira. Tem milhares de pessoas vivendo, né? Grandes capitais, elas, como a gente já falou, concentram muitas pessoas. Então isso acaba gerando o quê? Acaba sendo gerado pelo quê? Desmatamento, né? Construção de prédios, edificações, como a gente está vendo aí, né? A construção do asfalto para poder impermeabilizar esse solo para os carros poderem passar, os caminhões, né? Poluição. Tudo isso acaba gerando as chamadas ilhas de calor. Porque uma coisa é a energia do sol bater numa área de floresta e ser refletido, né? Outra coisa é bater no asfalto. A energia do sol bate numa área como essas aí e a superfície não consegue mandar para fora, porque o asfalto, pela coloração, pela composição química dele, né? Ele acaba retendo o calor aqui e não deixa esse calor ir embora. Então é tiro e queda. Quando a gente sai de uma área de grande cidade, né, que a temperatura geralmente é maior por conta disso, quando a gente vai para uma área de interior, a gente já observa, né, que já tem ali um frescor melhor, né, com relação à qualidade do ar, com relação à temperatura, de maneira geral, e isso acaba sendo muito perceptível para quem mora em áreas de interior, em áreas que tem muitos elementos naturais e tudo mais, do que uma pessoa que mora no meio da cidade. Aí isso acaba gerando também esses problemas. Outro problema que a gente vai ver na próxima tela, que é muito comum nas cidades grandes aí, acaba prejudicando também algumas áreas rurais, é a chuva ácida. Pessoal, em grandes cidades que são muito poluídas, isso também acaba prejudicando a qualidade da chuva. Porque a gente já estudou lá em ciências, lá em algum momento da nossa vida, né, que a chuva ela é formada a partir da evaporação da água, né, da junção ali do vapor de água, mas esse vapor de água que está lá nas nuvens, ele também interage com tudo que está ali em cima, né, com a atmosfera, e acaba sendo misturado alguns gases tóxicos na água da chuva. É o caso do ácido sulfúrico, do nítrico, do ácido nitroso, e acaba se misturando com a água da chuva e prejudicando, né, esses elementos aí que a gente está vendo. É umas plantas que estão sendo aí, né, recebendo essa água da chuva e estão morrendo, porque ácido sulfúrico, nitroso, ácido nítrico, aqui não é o que as plantas esperam, né, para poderem se renovar. A mesma coisa em construções de maneira geral. O concreto, ele reage muito com esses ácidos e acaba, né, prejudicando, por exemplo, esculturas. Olha aí essa escultura sendo deteriorada ao longo do tempo por conta da presença de chuva nas grandes cidades, de chuva ácida. Então isso acaba também, como a gente vai ver na próxima tela, afetando as lavouras. Essas nuvens acabam indo para outros lugares, né, e vai passando por áreas de floresta, passando por áreas de plantações e acaba prejudicando o meio rural, o meio ambiente de maneira geral por conta disso. São chuvas geradas, em grande maioria, nas grandes cidades, por conta da poluição. Essas chuvas vão embora e acabam prejudicando ali até mesmo os elementos naturais. Aqui nesse mapa a gente está vendo, inclusive, as áreas do planeta que têm essa tendência a gerarem aí, aqui na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, aqui no continente europeu também, né? Aqui na área do Brasil, essa parte aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, essa área mais para cá, para o Uruguai, Argentina, também são áreas no Japão, China, né? Com certeza, também são áreas muito propensas aí que têm esse perigo aí com relação à chuva ácida de prejudicar muito
né, as populações que vivem nessas áreas e as plantações também. A gente vai ver agora, gente, um trecho de uma reportagem que mostra exatamente as consequências, né, da chuva ácida para uma cidade, não é o caso de Manaus ainda, né, mas que a gente vai observar uma realidade de como que as pessoas estão reagindo à questão da chuva ácida nessas áreas. Vamos acompanhar, preste atenção. Em algumas áreas, a vegetação está com cara de outono. A mudança do cenário no meio do verão não é um bom sinal. Nós estamos numa área de mata perto do centro de Cubatão. Aqui atrás fica a rodovia Cônego Domênico Rangoni, que concentra aí a maior parte das indústrias aqui de Cubatão. E aqui a gente percebe o estado da vegetação. Algumas plantas estão perfuradas, totalmente secas, a gente toca nelas e sente que elas estão bem ressecadas. E segundo os especialistas, essas características indicam que estas plantas sofreram com a chuva ácida. Aloysio trabalha no cemitério de Cubatão. As árvores daqui também estão secas. Ele conta que as folhas começaram a cair no final de semana. Estava de plantão no dia que aquela fumaça começou a parar por aqui. 2 dias depois começou as folhas das árvores começaram a cair e ficarem amareladas. E antes disso não estava acontecendo esse tipo de coisa. Na última sexta-feira, o vazamento de dióxido de enxofre assustou moradores e trabalhadores do polo industrial. Mais de 80 pessoas precisaram de atendimento médico. Os especialistas afirmam que uma nova chuva ácida só pode acontecer no caso de um outro vazamento de gás tóxico. Gente, isso acaba gerando prejuízo e prejuízos até mesmo para a população, né, que acaba entrando em contato com a questão da poluição, com a questão ali da qualidade dessas chuvas e do ar também, e acaba prejudicando as pessoas e também as plantas, né, que estão ali naquela área. A gente viu uma área que é uma área de Cubatão, interior do estado de São Paulo, né, que passou por esse processo ali, que está prejudicando as pessoas, gerou aí algumas consequências. Então, quanto mais industrializada for a região, a gente viu na reportagem, que tem ali, né, uma área industrial ao redor, aconteceu um acidente que gerou uma poluição gigantesca e isso foi percebido ali pelas pessoas a partir das chuvas e do processo ali de poluição nessas áreas. Então isso é uma consequência não só ali de Cubatão. Cubatão na reportagem foi usado como exemplo, né, mas que isso acontece em vários outros lugares, como a gente viu no mapa agora há pouco. Não existe poluição só no ar, né, tem poluição em outras áreas também da natureza. A gente vai ver agora para fechar a aula de hoje a contaminação das águas, que é muito comum, né? Despejo de resíduos sólidos. A gente estava falando de quê? Gente que joga lixo no igarapé, no rio, né? Os esgotos que vão embora, esgoto de fábrica que jogam mesmo para lá, né? Que jogam mesmo naquelas áreas ali, né? Áreas próximas do litoral, a foz dos grandes rios, isso acaba também sendo muito perceptível, né? Porque o final de um rio, ele acumula água de tudo quanto é cidade. Isso vai acumulando lixo daquela cidade, da outra cidade, e aí, por isso que tem muita gente preocupada com a questão do lixo nessas áreas. E também quando a gente fala de alguns acidentes, por exemplo, com plataformas de petróleo, o petróleo fica embaixo do subsolo, né, do solo, né? E aí isso acaba também, áreas abaixo da água dos oceanos também tem reserva de petróleo. E às vezes acontece algum acidente que essa plataforma acaba derramando petróleo aqui em cima, na água, gerando aí as chamadas marés negras, né, que quando o petróleo suja tudo, mata um monte de peixe, de animais que ficam embaixo da água, e isso acaba também contaminando as águas, tanto dos oceanos quanto dos rios. A questão do lixo nos rios é um problema sério, as prefeituras aí estão correndo atrás, ou mesmo não tem como controlar em alguns casos, né? Porque às vezes a produção de lixo é muito grande, às vezes a cidade não tem como garantir uma coleta de lixo, e isso acaba gerando um problema. A mesma coisa, pessoal, acontece com os solos, né? A questão do lixo em lugares incorretos, por exemplo, os lixões, né? Acaba sendo aí os lixões aí que acabam prejudicando, né, essas áreas aí dessa cidade que não tem, por exemplo, uma área de aterro sanitário. O lixão é o lixo ali a céu aberto. A cidade vai pegando, a coleta de lixo chega, tem cidade que acontece isso ainda, né, no Brasil e no mundo, e a pessoa simplesmente joga ali naquelas áreas abertas, sem nenhum tratamento, sem nada, e isso acaba prejudicando as pessoas dessas áreas. Desmatamento para agropecuária é outro problema, né? Vai abrir aquele campo todo lá, tira a floresta toda daquela área para plantar. Às vezes as pessoas desgastam tanto
aquele solo, que vai chegar um momento que aquele solo vai ficar muito cansado, não vai ter os nutrientes necessários para formar novas plantas, né, e acaba não dando mais nada, acaba ficando sem serventia aquele solo. Isso também é uma forma de utilização irregular, né? Por isso tem que ter todo um trabalho nessas áreas. Para a mineração é a mesma coisa, reserva de ferro nessas reservas aí que existem, nessas jazidas, tira todo o ferro que tem ali, e aí quando acabar, acabou, né? Fica só aquele buraco naquelas áreas. E a área de queimada também é um problema sério, porque também é uma discussão muito grande. Tem gente que queima um terreno para poder abrir clareira, para poder construir alguma coisa, melhorar ali o sítio. Tem gente que queima lixo, né? Não tem onde colocar, então queima, bota fogo ali, né? E aí acaba também gerando um problema nesse sentido, porque tem muita coisa de plástico queimando geralmente nessas situações, gerando aí também um prejuízo. Então, gente, a poluição de maneira geral, ela pode acontecer, pode ser que a gente nem perceba, né? Que a gente acaba fazendo essas coisas também, né? Gente que anda muito de carro por aí, quem tem acesso a isso, né? Quem anda muito, os caminhões, para quem trabalha com transporte, né? A questão ali de usar muita embalagem, de jogar lixo no rio, são algumas ações que até teria como fazer, né? Mas aí são consequências de quê? De uma cidade que está crescendo muito. Então, como a gente falou ainda agora, o pensamento, eu tenho um ponto positivo de uma grande cidade. Todo mundo quer morar numa cidade grande, todo mundo quer ter isso aqui, né? Funcionando, quer ter acesso, mas também tem alguns prejuízos como esse. A gente tem que saber, as prefeituras, os governos em geral, têm que saber lidar também com essas consequências. Se não se preocupar com a questão da poluição, aí vai gerar doenças e aí tem que ter hospital para cuidar dessas doenças, tem que ter remédio, vai gerar um problema ainda maior, né? Então isso é uma discussão muito grande que está todo mundo, a gente precisa também se questionar com relação a isso, né? O que está sendo feito aqui, né, para tentar ajudar essa questão aí da poluição, né? Não é uma coisa que acontece na China, nos Estados Unidos, em São Paulo, é uma coisa que pode estar acontecendo aqui com a gente, né, do lado da nossa casa, na frente da nossa casa, ou dentro da nossa casa. Pessoal, obrigado aí pela participação de todo mundo. Finalizamos a aula de hoje, primeira aula da unidade 2. Amanhã estaremos aí com a segunda aula dessa unidade 2, que ela é bem curtinha. Então, amanhã a gente está de volta falando sobre esse mesmo tema, questão do meio ambiente e a relação do homem com a natureza. Boa noite, professores presenciais, boa noite a todos os alunos, boa noite, professora Ludmila. Boa noite, professor Jefferson, boa noite a todos e até amanhã.